Teleaula Parnamirim. E aí, galera, estou aqui mais uma vez, professor Gustavo Lima, para mais uma aula de matemática do 7º ano. E vamos começar essa aula, gente, revisando alguns pontos muito importantes das nossas aulas passadas, que vão ser fundamentais para que a gente dê continuidade aí nos nossos conteúdos, nos nossos conhecimentos aí ao longo do 7º ano. Tá bom? Então, alguns pontos importantes que nós vamos falar serão os divisores, múltiplos, números primos, números compostos e MDC. Então, são esses os principais pontos que nós vamos abordar nessa aula para revisar rapidamente e a gente ter suporte para o nosso próximo passo, que é o MMC. Tá bom? Então, vamos lá. Divisores. Observem que os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Gente, os divisores são aqueles números que, quando a gente efetua a divisão desses valores por 6, quando nós dividimos os 6 por esses valores, não sobra nada. Nós dizemos que essa divisão é uma divisão exata, né? Não sobra nenhum valor, tá bom? Agora, os múltiplos. Os múltiplos de 6, por exemplo, são 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Então, nós podemos continuar sempre somando de 6 em 6 e nós sempre vamos obter um novo múltiplo de 6, tá bom? Observem que, enquanto o conjunto dos divisores de 6, ele é um conjunto finito, ou seja, tem fim, nós podemos contar a quantidade de elementos que nós temos no conjunto dos divisores de 6, o conjunto dos múltiplos, ele é infinito, porque nós sempre podemos acrescentar mais 6 e obter um novo múltiplo de 6. Tá bom? Então, vamos observar isso agora de uma maneira um pouquinho diferente para que vocês possam entender melhor. Então, vejam só. Vamos falar aqui dos divisores de 6 e vamos olhar algumas situações bem específicas, que são essa aqui, ó, do 6 dividido por 3. Né? Vamos ver como é que fica a representação dessa divisão. Então, se eu quero dividir 6 por 3, então eu vou colocar aqui 6 estrelas, né, e 3 recipientes, e aí a gente vai fazendo esse movimento aqui de acomodação das estrelas nos recipientes. Então, vamos colocar mais uma estrela aqui, mais uma estrela aqui. E agora, vamos acomodar as 3 estrelas restantes. O que aconteceu aqui, gente? Nós conseguimos acomodar todas as 6 estrelas, né? Acomodamos 2 estrelas em cada recipiente e não sobrou nenhuma estrela. O que é que isso significa? Significa que o número 3, o número 3, ele é um divisor de 6. Por quê? Porque nós conseguimos fazer a divisão e não sobrou nenhuma estrela, tá bom? Agora vamos olhar essa situação aqui, gente. 6 dividido para 4. Olha só o que acontece. Vamos acomodar as estrelas nos recipientes. Então, olha só o que acontece. Acomodando as estrelas nesses recipientes, vai acontecer o seguinte, ó, vão sobrar 2 estrelas. Então, sobraram 2 estrelas, gente. O que é que isso significa? Significa que o número 4, ele não é um divisor de 6. Por quê? Porque a gente fez a divisão e notou que sobrou 2. Então, isso significa que ele não é um divisor de 6. Agora, vamos olhar essa outra situação aqui. Ó, 6 dividido para 5. O que acontece quando a gente acomoda as estrelas aqui nos recipientes? Então, vejam só que acomodando as estrelas, o que acontece é que no final, ó, vai sobrar uma estrela. Então, o que isso significa? De novo,
Significa que 5 não é um divisor de 6, porque sobrou uma estrela. Tá bom? Então, é isso. Sobrou não é um divisor. Não sobrou significa que essa foi uma divisão exata, então nós teremos um divisor. Agora vamos falar dos múltiplos, ok? Vamos ver aqui os múltiplos de 6. Nós já sabemos que são esses que estão listados aqui. Gente, observem que eu posso pensar um múltiplo, né, nesse caso de 6, mas qualquer outro valor, da seguinte forma. Sempre que eu multiplicar um número natural por 6, eu vou obter um valor que é um múltiplo de 6. Tá bom? Então, o que acontece? Por exemplo, se eu multiplicar 0 por 6, eu vou obter 0. 0 é um múltiplo de 6. Se eu multiplicar 1 por 6, eu vou obter 6, que é um múltiplo de 6. Se eu multiplicar 2 vezes 6, eu vou obter 12, que é também um múltiplo de 6. Se eu multiplicar 3 vezes 6, eu vou obter 18, que também é um múltiplo de 6. E isso serve para todos os momentos em que eu fizer esse tipo de multiplicação. Então, sempre que eu multiplico um número natural por 6, eu vou obter um novo número que é um novo múltiplo de 6. E como os números naturais são infinitos, então, consequentemente, os múltiplos de 6, assim como os múltiplos de qualquer outro número, também serão infinitos, porque nós não conseguimos contar. Sempre é possível pegar um próximo número natural e multiplicar por 6 e obter um novo múltiplo de 6. Tá bom? Agora nós vamos falar de números primos e compostos. Bem, números primos são números, né, que possuem apenas 2 divisores, que são 1 e ele mesmo. Já os números compostos, eles são números que possuem mais de 2 divisores. Então, se um número ele tem apenas 2 divisores, ele é classificado como um número primo. Porém, se ele tem mais de 2 divisores, ele é classificado como um número composto. Outro tema abordado também nas nossas aulas passadas foi MDC, né? Maior divisor comum. Então, vamos ver aqui um exemplo de MDC? Vamos ver aqui como é que a gente pode encontrar o MMC de 12 e 18. Bem, para encontrar o MMC de 2 ou mais valores, nós podemos fazer isso de duas formas diferentes, tá bom? A primeira forma é a gente fazendo a listagem desses múltiplos, tá bom? Então, nós vamos listar os divisores de 12 e vamos listar os divisores de 18, que estão aqui, ó, os divisores de 12 e os divisores de 18. O que acontece, gente? Alguns desses números a gente observa que eles se repetem. São eles o número 1, o número 2, o número 3 e o número 6. Então, esses números eles tanto são divisores em comum do 12 e do 18. Mas, como nós estamos falando de MDC, então é o maior divisor comum. Então, o que nos interessa é o maior deles. E, nesse caso, o maior deles, ó, é o número 6, né? O maior desses valores que se repetem é o número 6. Então, por isso, nós concluímos que o MDC de 12 e 18 é o número 6. Outra maneira da gente encontrar o MDC é fazendo a decomposição dos valores. E como é que funciona a decomposição? Vamos ver aqui. Então, quero fazer a decomposição simultânea de 12 e 18 para encontrar o MDC. Então, a gente coloca 12 e 18, passa um traço, e aí agora a gente vai dividir sempre pelo menor número primo possível. Como nós temos dois números pares, né, tanto 12 como 18 são números pares, então nós podemos dividir por 2. E a gente faz o seguinte, 12 dividido por 2 dá 6, 18 dividido por 2 dá 9. E como temos aqui o 6, que é par, né, então nós ainda podemos continuar a divisão por 2. Então faremos 6 dividido por 2, que dá 3, e como não podemos dividir o 9 por 2, então o que nós fazemos? A gente repete o 9 embaixo.
Agora nós temos o número 3 e o número 9. Não é possível dividir nenhum deles por 2. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dividir agora por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido para 3 dá 3. Então, agora, só nos resta o número 3. Nós vamos dividir novamente por 3. 3 dividido por 3, 1. O que é que acontece agora, gente? Para a gente determinar qual é o MDC, né, de 12 e 18, através da decomposição, o que nós fazemos é o seguinte. Nós observamos aquele momento em que foi possível dividir os dois valores da mesma linha, tá bom? E os momentos em que isso acontece são esses aqui, ó. Nesse momento, foi possível dividir tanto 12 quanto 18 por 2, e nesse momento também foi possível dividir tanto 3 como o 9 por 3. Então, nós fazemos agora o seguinte, nós multiplicamos 2 vezes 3, que dá 6, e aí, consequentemente, nós descobrimos o MDC de 12 e 18. Tá bom? Agora, gente, nós vamos falar de MMC, que significa menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum. Como o próprio nome já diz, é aquele valor entre os múltiplos em comum dos números que se repete. Então, vários múltiplos de 2 ou de 3 números, eles irão se repetir em ciclos, ok? Em ciclos de repetição. Mas o MMC é o menor desses valores, tá bom? Então, olha só. Vamos ver aqui um exemplo. O MMC de 3 e 5. Então, podemos fazer por listagem, né? Listando os números de 3 e listando os números de 5, ou também podemos fazer por decomposição, tá bom? Então, vamos ver como é que fica na listagem, que é um método parecido com aquele também utilizado no MDC. Olha só. Então, listando os múltiplos de 3 e 5, nós observamos que alguns deles se repetem, ok? Então, são eles o 15, né? O 30 e o 45. Se nós continuássemos essa listagem, teriam outros valores que também iriam se repetir, tá bom? Mas o que nos interessa no MMC é o menor deles, e o menor deles a gente já consegue visualizar aqui, que é o número 15, ok? Então, como o menor deles é o número 15, então nós concluímos que o MMC de 3 e 5 é 15. Certo? Vamos para mais um exemplo. Então, olha só, um número natural n, diferente de zero, é o menor múltiplo de 8 e 12 ao mesmo tempo. Qual é o número n? Bem, olha só, gente. Se esse número n ele é múltiplo de 8 e múltiplo de 12 ao mesmo tempo, e ele é o menor desses valores, então temos aqui um problema de MMC. Eu quero saber qual é o menor múltiplo comum entre 12 e 8, certo? Então, vamos lá. Para resolver esse problema, nós podemos também fazer de duas maneiras, através da listagem ou através da decomposição. Vamos fazer primeiro a listagem. Então, listando os múltiplos de 8, temos eles aqui. Listando os múltiplos de 12, temos eles aqui. E o que acontece? Alguns desses valores, né, eles vão se repetir, né, que são eles o número 24, 48 e 72, né, como nós podemos ver aqui destacados. Então, esses valores se repetem, mas o MMC, de novo, né, como eu já falei, ele é o menor múltiplo comum. Então, o que nos interessa entre esses números que se repetem é o menor deles, ok? Então, o menor deles é o 24. Então, concluímos que 24 é o MMC de 8 e 12. Mas, nós também podemos resolver esse problema utilizando o método da decomposição. Então, vamos ver como é que fica utilizando a decomposição. Então, colocamos o número 8 e o número 12, né, passamos um traço e
Vamos fazer o seguinte, como temos 8 e 12, ambos são números pares, então a gente pode dividir isso aqui por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. 4 e 6, nós podemos continuar dividindo por 2. 4 dividido por 2 dá 2, e 6 dividido por 2 dá 3. Como nós temos o 2 aqui, que é um número par, então nós ainda podemos continuar dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E como não é possível dividir 3 por 2, nós vamos repetir o 3. E agora nós só temos o 3, então nós vamos dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. Encerrando a decomposição, né? Vocês podem ver que a decomposição ela foi feita igual aos casos de MDC. A diferença agora será a seguinte. Nós vamos, ao invés de multiplicar apenas aqueles valores onde foi possível dividir todos os números que estão na linha, nós vamos multiplicar todos esses valores aqui da coluna. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E assim, fazendo essa multiplicação, nós vamos obter que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 24. Então, o MMC de 8 e 12 é o número 24. Próximo exemplo. Vamos ler aqui. Uma loja de aviamentos vende prendedores de cabelo em embalagens com 15 unidades e lacinhos em embalagens com 6 unidades cada uma. Uma pessoa que deseja comprar uma mesma quantidade de lacinhos e de prendedores de cabelo deverá comprar quantas embalagens no total? Então vejam só, qual é o problema aqui? Nas embalagens de lacinhos e de prendedores, vem quantidades diferentes de lacinhos e de prendedores. E essa pessoa quer saber qual a quantidade que ela terá que comprar de embalagens de prendedores e embalagens de lacinhos, de modo que depois, quando ela combine, ela vai ter a mesma quantidade de prendedores e de lacinhos. Bem, então nós temos aqui um problema, gente, de MMC. Eu quero saber, né, à medida que a gente somar, que a gente comprar embalagens, né, de lacinhos e de prendedores, que tem quantidades diferentes, mas de que forma a gente pode comprar essas embalagens mesmo com quantidades diferentes e a gente ter a mesma quantidade de prendedores e de lacinhos. Então, esse é um problema de MMC. Eu quero saber qual é o menor múltiplo comum entre 15, que é a quantidade de prendedores que vem em cada embalagem, e 6, que é a quantidade de lacinhos que vem em cada embalagem. Então, vamos ver como é que a gente pode resolver isso aqui usando o método da decomposição. Então, 6 e 15, 6 é um número par, então podemos dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Como não podemos dividir o 15 por 2, então nós repetimos, tá bom? Então, 3 e 15, nós vamos dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, e 15 dividido por 3 dá 5. Como só temos o 5, então nós vamos dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. E agora nós multiplicamos esses valores aqui. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5, 30. Então, a quantidade que ele vai ter que combinar nas embalagens de lacinhos e de prendedores é o número 30. Então, de que forma ela pode fazer, essa pessoa pode fazer essa combinação? É fácil de descobrir isso. Basta a gente dividir, né, o 30 por 15, que vai dar 2, e assim teremos 2 embalagens de prendedores, e dividindo 30 por 6, nós teremos 5 embalagens de lacinhos. Então, problema resolvido. É preciso comprar 2 embalagens de prendedores e 5 embalagens de lacinhos, e dessa maneira ela vai ter 30 prendedores e 30 lacinhos. Vamos agora para o nosso próximo problema. Olha só, Caio programou em seu Arduino uma sequência de LEDs nas cores azul e vermelho, de forma que os LEDs azuis acendem a cada 4 segundos e os LEDs vermelhos a cada 6 segundos.
quando os LEDs irão acender todos ao mesmo tempo. Então, gente, vamos ver agora essa situação na prática, tá bom? Você que já estudou MMC ou que nunca tinha estudado MMC, está estudando pela primeira vez e deve estar se perguntando onde é que eu vou usar isso. Então, vamos ver uma situação prática, vamos ver o MMC acontecendo diante dos nossos olhos na representação dessa situação que a gente acabou de falar. Então, nós temos aí, né, essa mesma situação, onde os LEDs azuis estão acendendo a cada 4 segundos e os LEDs vermelhos estão acendendo a cada 6 segundos. Gente, observem que tem um momento em que ambos os LEDs, tanto os azuis quanto os vermelhos, eles acendem ao mesmo tempo. Então, vocês podem observar aí ó, que o LED azul está piscando em uma velocidade de 4 em 4 segundos, o LED vermelho está piscando em outra velocidade de 6 em 6 segundos e tem um momento em que eles acendem juntos. Observem agora, ó, tá vendo? Se nós contarmos, como mostra o cronômetro aí ao lado, vocês vão ver que num determinado tempo eles vão voltar a acender juntos. Vejam nesse momento agora. Então, observaram quanto tempo passou? Então, vamos observar mais uma vez. Então, vamos ver o momento em que eles irão acender juntos novamente. Então, percebam que exatamente aos 12 segundos o nosso cronômetro está sendo zerado. Por quê? Porque é o momento, né, é o ciclo, são os ciclos em que os LEDs vermelhos e azuis estão acendendo juntos. E o que isso significa, professor? Gente, significa que o MMC de 4 e 6 é 12. Quer dizer, os ciclos de acendimento do azul que estão programados em 4 segundos, os ciclos de acendimento do vermelho que estão programados em 6 segundos, eles estão se combinando, né? No MMC desses ciclos, então no MMC de 4 e de 6, exatamente aos 12 segundos. Isso significa que o MMC de 4 e 6 é 12. Então vocês conseguem perceber, né, visualmente essa ideia de MMC, que é justamente os ciclos de repetição. Agora, gente, vamos para o nossa representação matemática dessa situação. Bem, vocês já viram que o MMC de 4 e 6 é 12. Vocês conseguiram perceber isso através do acendimento dos LEDs. Agora, vamos ver matematicamente que realmente o MMC de 4 e 6 é 12. Vejam só, vamos dividir 4 e 6 por 2, vai dar 2. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Podemos continuar dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. No entanto, não é possível dividir 3 por 2. Então, o que nós iremos fazer? Nós vamos repetir o 3 e agora a gente vai dividir 3 por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. E multiplicando, gente, esses valores aqui, dessa coluna, nós teremos 2 vezes 2 vezes 3, que é exatamente igual a 12. Então, como nós vimos, né, no nosso exemplo real, nós temos aqui a comprovação matemática de que realmente o MMC de 4 e 6 é 12. Vamos ver agora mais um exemplo. Então vamos ler aqui. Valdemir programou em seu Arduino uma sequência de LEDs nas cores azul, amarelo e vermelho, de forma que os LEDs azuis acendem a cada 2 segundos, os LEDs amarelos a cada 6 segundos e os LEDs vermelhos a cada 9 segundos. Quando os LEDs irão acender todos ao mesmo tempo. Então vamos ver essa situação na prática, vamos ver como é que isso funciona. Então, observem que o LED azul acende em uma velocidade, o LED amarelo em outra e o vermelho em outra. Ou seja, o azul em 2 segundos, o amarelo em 6 segundos e o vermelho em 9 segundos.
E observe que tem um momento em que as três cores acendem ao mesmo tempo. E nós queremos saber, né, de quanto em quanto tempo isso irá acontecer. Então, observem que os LEDs acenderão agora, né, todos juntos, ao mesmo momento. E vamos ver aqui, com o auxílio do cronômetro, quando eles vão voltar a acender novamente, todos juntos. Então, percebam que agora, aos 18 segundos, eles acendem exatamente ao mesmo tempo e que esse ciclo ele fica se repetindo. De 18 em 18 segundos, os LEDs azuis, amarelos e vermelhos, eles acendem juntos. Ó, vendo? Novamente. Então, isso significa o quê, gente? Isso significa que o MMC de 2, 6 e 9, ele é 18. Então, vocês conseguem perceber isso exatamente no seu visual aqui nessa situação. Então, o que é isso, gente? O que está acontecendo? Vocês estão vendo na prática o que é o MMC. Então, o que vocês têm aqui nada mais é do que os ciclos de acendimento, né, que são 2 segundos, 6 segundos e 9 segundos, né, se combinando e se repetindo num acendimento, né, simultâneo, sempre de 18 em 18 segundos. O que esses 18 segundos representam? Representam que o MMC de 2, 6 e 9 é igual a 18. Vocês conseguiram perceber isso visualmente e através, né, da programação dos LEDs no Arduino. Então, agora que nós já sabemos que o MMC é 18, né, nós já vimos isso, o Arduino nos possibilitou isso, da gente conseguir perceber visualmente, né, que o MMC de 2, 6 e 9 é 18, então vamos ver agora matematicamente que exatamente o MMC de 2, 6 e 9 é 18. Então vejam só, vamos fazer aqui a decomposição dos três valores ao mesmo tempo e como nós temos dois números pares, nós podemos fazer a divisão por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3, 9 dividido por 2 não é possível, então nós vamos repetir o 9. Agora nós temos o número 3 e o número 9, não é possível dividir por 2, então nós iremos dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Então agora só temos o 3, então vamos fazer a divisão do 3 por ele mesmo. Ok? 3 dividido por 3, 1. Então, gente, nós agora vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar esses valores aqui. 2 vezes 3 vezes 3, que é igual a 18. Então, isso significa que o MMC de 2, 6 e 9 é exatamente 18. Então, a cada 18 segundos, né, todos os LEDs irão acender juntos, que foi aquilo que a gente conseguiu visualizar, né, através do cronômetro. Então, gente, para vocês, né, que conseguiram observar aí, né, aquilo que era teoria, vocês conseguiram ver na prática, né, no acendimento dos LEDs, que realmente o MMC de 2, 6 e 9 é 18. E para quem gostou, né, do Arduino, para quem nunca ouviu falar em Arduino, não conhecia, né, eu acredito que todos devem ter ficado interessados pelo tema. Então, eu vou falar para vocês rapidamente aqui sobre o Arduino. Então, o Arduino, né, está aqui a foto. Ele é uma placa de prototipagem eletrônica, né, de código aberto, onde todos têm acesso a ele. E uma coisa bacana, você deve estar se perguntando, mas eu não tenho Arduino, como eu vou aprender? É possível aprender Arduino sem ter Arduino, utilizando essa plataforma aqui, gente. Ok? A plataforma do Tinkercad. É uma plataforma online, vocês têm aqui o site, vocês podem acessar lá, tá bom? E o Tinkercad é uma plataforma online e gratuita de modelagem
3D e também é um simulador de Arduino. Então, vocês podem ir nesse site, acessar, né? Vocês vão criar um login e uma senha, ok? Vocês vão entrar lá no site, vão criar um login, uma senha e vão conseguir ter acesso à plataforma. Eu aconselho que vocês vejam vídeos no YouTube, tem muitos canais interessantes que falam sobre o Arduino e lá na plataforma online do Tinkercad, né, vocês vão poder mexer e brincar à vontade, explorar e conhecer o Arduino, como programar o Arduino, mesmo sem ter o Arduino em casa. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Então, tivemos esse novo tema aí, MMC, e na nossa próxima aula nós iremos falar sobre os números inteiros, tá bom? Então, quem quiser já ir estudando, já ir pesquisando sobre números inteiros, para na próxima aula a gente já ter uma conversa melhor, né, com vocês já com algum conhecimento prévio sobre números inteiros. Então, é muito interessante, gente. Então, essa semana vocês podem continuar pesquisando, né, aprendendo, quem se interessou sobre o Arduino, sobre MMC, sobre tudo que a gente viu hoje, e na próxima aula nós viremos com os números inteiros, tá bom? Valeu, gente, até a próxima aula.